nascimento de Jesus, de forma objetiva e resumida. Gênesis 21, 1 a 8, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Quero convidar você para ler comigo esse versículo 6, todos juntos aqui na projeção. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. Palavra do Senhor no verso 6. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Palavra em Gênesis 21. Palavra de Lucas, capítulo 1. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Vamos ler juntos esse versículo 28 aqui na projeção? E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Palavra de acordo com Gênesis e de acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Quais são as principais fontes de nossas alegrias? Não pensar assim, sem grandes profundidades, apenas para introduzir a nossa reflexão. Para uns, a grande motivação de suas alegrias são as coisas, que podem ser os objetos, que pode ser a realização concreta de algum sonho, seja ele de natureza material ou não. Para outros, são as pessoas. Tem gente que não se alegra com muita coisa, mas se alegra com a presença, com o matar da saudade, aquela distância que agora é curada pela presença da pessoa que acabou de chegar. Para outros, entretanto, o conjunto de suas realizações. É aquela pessoa que se alegra com seus diplomas, com a construção da sua casa, com a aquisição do seu sítio, as suas grandes realizações, quem sabe com os filhos que gerou e daí para frente. E finalmente, para alguns outros, são os eventos, as ocorrências da vida. Pessoas que às vezes planejam determinadas coisas, que têm no seu coração aquele anseio, vívido, sustentado, e atravessa 10, 20 anos, 30 anos para realizar aquele grande sonho, algum evento, alguma ocorrência. E a pergunta que eu faço na nossa introdução é: onde fica o Senhor? Onde fica Deus em tudo isto? É muito importante lembrar que estas coisas, todas elas, são lícitas, são bem-vindas, são aceitáveis. Não existe nenhum mal em todas estas fontes de alegria, mas é importante entender que todas essas experiências de regozijo e alegria passam. Filho pode morrer, cônjuge falece, tem muito viúvo, muita viúva por aí. Casa envelhece. Hoje nós temos uma realidade imobiliária em Santos, tem pessoas loucas para vender o seu apartamento porque não estão aguentando pagar o condomínio. Apartamento de 3 quartos, enorme. Ninguém quer alugar esses monstrengos. R$2.000 de condomínio. Com 1.500 você aluga um apartamento em Santos hoje, ainda sobra crianças para tomar sorvete. Ou para os homens que têm problema na próstata, comer ketchup.
R$ 500 na cesta básica a mais. Nós estamos hoje vivendo um tempo em que as pessoas se ancoram, se firmam em uma série de coisas, e o que é essencial, quando todas estas coisas fracassarem, essa pessoa não tem, que é a presença de Deus. É por isso que eu gosto do salmista, quando ele diz: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Ainda que ele denuncie uma certa alegria que também pode estar limitada a uma circunstância, que são os feitos de Deus, mas há também obras de Deus na sua própria experiência de vida, e especialmente a presença de Deus no seu viver diário, com certeza a maior fonte de alegria. Nós temos aqui duas histórias de duas mulheres, separadas por milhares de anos, mas ligadas e afinadas em semelhanças. Nós temos uma mulher de 90 anos, quando todos os recursos naturais haviam cessados, e Deus, pelo Espírito Santo, gera nessa mulher um filho, mesmo fazendo uso do seu esposo com 100 anos de idade, mais ou menos, pelo Espírito Santo, dando-lhe capacidade para gerar este filho. E temos uma mulher mais jovem, solteira, ainda descasada, apenas um pouco comprometida, que tem a experiência direta do Espírito Santo na gestação, na fecundação de uma criança, a que chamamos Jesus. Tanto Sara quanto Maria alcançam o favor do Senhor. E observe bem, eu coloco aqui alcançam, porque na verdade elas são alcançadas pelo favor do Senhor. E a experiência imediata é uma alegria no ser destas mulheres, que nenhum homem, nenhum ser humano é capaz de dimensionar. E esta alegria que tanto Sara quanto Maria expõem, é uma alegria que ultrapassa o mero e simples significado de ser mãe. Quando Maria vai, por exemplo, detalhar o seu cântico, ainda no Evangelho de Lucas, ela fala assim: porque o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ela não diz que se alegra no nascimento, na gestação, na fecundação. A sua alegria está em Deus. Tanto Sara quanto Maria, e tantos e muitos de nós, entendem que a alegria é algo que o Senhor faz como ninguém. E esse é o tema da minha reflexão. Alegria, algo que o Senhor faz na sua vida e na minha vida como ninguém. Meus amados, estar com as pessoas e estar feliz e alegre por isso é muito bom. Se alegrar com a chegada de um filho, de um neto, com um diploma que eu acabei de conquistar, se alegrar com a aquisição do bem de um imóvel, se alegrar pela realização de um sonho, são bênçãos que compõem e que enriquecem a nossa própria história, dando à nossa vida sentido e conteúdo. Mas nenhuma alegria é maior, nenhuma alegria é mais profunda, nenhuma alegria é tão abrangente, tão ampla, nenhuma alegria é tão milagrosa quanto aquela alegria que sai do ser do Senhor e alcança o ser pecador, eu e você. Nessa história, ou nessas histórias, Sara e Maria, eu já vou para Marta e Maria, né? Fala tanto Marta e Maria, que Maria aqui vai acabar entrando de vez em quando sem Sara, vai entrar com Marta mesmo. Sara e Maria nos mostram algumas lições interessantes. Primeiro, essa alegria, como algo que o Senhor faz como ninguém, ela vem acompanhada com a bênção da bondade. A consciência que eu e você precisamos ter é que a nossa vida tem muitas marcas, e quem sabe só marcas, da grande bondade do Senhor. Não me refiro ao fato de Deus estar comissionado e obrigado a atender todos os anseios e sonhos do meu coração, não. Mas me refiro aos gestos de Deus, às atitudes de Deus que alcançam a sua vida e a minha vida em tudo aquilo que elas realmente precisam. Isso é bondade. Diz o texto lá em Gênesis: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez o que lhe prometera. Ela engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice.
Lá em Maria, o anjo diz assim: alegra-te, muito favorecida. É graça, é favor. A bondade de Deus está tanto em Sara quanto em Maria. Elas são alcançadas, beneficiadas por esta bênção. Num caso muito especial, os dois casos aqui, a bênção de serem mães, quando não tinham condições de serem mães. Bondade é quando Deus alcança a sua vida naquilo que você não pode, não tem recurso. Quando você está completamente vazio de alternativas, debaixo de circunstâncias muito especiais. Eu diria que a bondade de Deus, ela desrespeita a ordem natural das coisas, porque ela obedece à soberania espiritual de Deus sobre todas as coisas. Tanto Sara quanto Maria não tinham mínimas condições para tal. Uma mulher de 90 anos e outra mulher sem marido e sem contato sexual. A bondade aqui identifica que não se trata de mérito. Não é porque Sara era bonitinha, porque Maria era simpática. Não se trata de mérito. É Deus quem faz. Abraão teve com Deus alguns momentos conturbados, de queixa, de reclamação, Senhor, até hoje. Mas nós não temos registro de lamento por parte de Sara, ainda que Abraão a representasse. Não foi Sara quem pediu, foi Abraão. Maria também não pediu filho, mas Deus as alcançou com a sua bondade. Bondade porque o único motivo da alegria é o próprio Deus, que aqui se faz apresentar por meio dos seus planos, dos seus propósitos. E olha, se você analisar, por exemplo, a vida de Sara, com 90 anos de idade, quanto tempo essa mulher teria para curtir o seu filho? Pouco tempo. Sara morreu logo. Lembra quando Isaac ficou muito triste? Tiveram até que arrumar uma esposa para ele? Isaac tinha mais ou menos já uns 40 anos de idade nessa época. Sara viveu pouco, experimentou pouco, curtiu pouco o seu filho, depois de esperar 90 anos. E nós temos Maria numa projeção extremamente desanimadora no que diz respeito ao ministério dessa criança que vai nascer, Jesus. O ofício de Maria foi muito doloroso, foi muito sofrido. Maria foi mãe, mas ela padeceu muito como mãe. Porque na verdade, não são as circunstâncias, o tempo que eu vou ficar com o filho, mas a bênção de Deus, a bondade dele que se manifestou. Esta bondade ou esta bênção é manifestação contínua do poder de Deus sobre a vida, é manifestação da presença de Deus em seu total comprometimento com a vida. A sua vida e a minha vida têm marcas profundas da bondade de Deus, por isso o meu coração deve se alegrar. Por isso eu preciso mudar a face do meu humor, porque ai de nós, se Deus tirar de sobre nós a sua bondade. Ah, pastor, mas a vida está muito difícil. Você pode ter certeza que tem muita bondade de Deus aí sobre a sua vida. Não fale que a vida está difícil, porque Deus vai te sustentar, tem te ajudado e tem te abençoado. Alegria é algo que o Senhor faz como ninguém, e ela vem acompanhada com a bênção da bondade. Segunda coisa, ela vem acompanhada com a bênção da completude. Sara engravidou, ficou feliz, se realizou como mulher, como mãe, e ainda deu alegria ao seu marido em sua velhice, no tempo fixado por Deus. E ela diz no verso 6, Deus me encheu de riso, e todas as pessoas que tomarem conhecimento da minha experiência rirão comigo. Existem estudiosos que fazem aqui um comparativo, uma ligação desta expressão de Sara com o seu riso, quando o anjo do Senhor disse que ela ficaria grávida. Aí ainda que ela tenha um misto ali de dúvida, o que na verdade está acontecendo é que ela riu dela mesma. O anjo chegou para ela e falou, olha, quando você tiver 90 anos você vai ter um filho. Ela falou, caladinho, porque o anjo, né? O anjo pega tudo. Por isso que eu não gosto de anjo. Anjo sabe tudo, pega tudo, não é um negócio legal andar com anjo. É bom andar com o ser humano, que a gente finge, mente, ele não está nem aí, né? Ninguém fica sabendo de nada. Mas anjo é complicado. O bicho sabe tudo. Aí Sara,
quem sou eu para tal? E agora ela está falando assim, quando eu contar que eu tive um filho com 90 anos, o pessoal falou assim, interna, isso é Alzheimer em último estágio, avançadíssimo, está louca essa mulher. Quem diria que Sara amamentaria filhos? Quem teve coragem de falar para Abraão, para consolar o seu coração, que eu teria capacidade de dar filhos? A completude sobre Sara e Abraão, motivo de riso e alegria. Deus me encheu de riso. É Deus quem promove essa experiência de completude, de amplidão. Existem áreas da nossa vida que nós nem imaginamos o que vem a ser alegria nestas áreas. Dá para você imaginar que talvez uma área que você teme muito, que você não quer entrar nela, não quer passar por ela, seja exatamente a área onde Deus provocará grandes alegrias na sua vida? Vou dar um exemplo bem negativo para você entender. Eu descobri que estou com uma enfermidade e preciso fazer um tratamento rigorosíssimo. Mas pode ser que nos hospitais, nas cirurgias, no convívio com enfermeiros e médicos, eu descubra coisas tão lindas na minha vida e tenha alegrias de dimensões tão incalculáveis, de forma que antes o que era grande temor se torna agora uma grande realização. Já imaginou? Não é comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, eu escapei de um acidente, de uma queda de avião, um acidente aéreo, 5 pessoas morreram do meu lado, mas eu escapei, eu tive a minha vida preservada, eu nasci de novo. O que poderia se tornar um grande trauma, uma enorme catástrofe, acabou se tornando uma razão e um motivo para ser celebrado o resto da vida. O resto da vida. Eu tive uma parente próxima que teve uma criança com síndrome de Down. Já muito madura, ela acabou se engravidando. E a última vez que eu estive com ela, o garoto já está aí com seus quase 30 anos, eu perguntei para ela assim, e aí, como é que é? Você está bem? Ela diz assim para mim, olha, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito triste. Fiquei até decepcionada comigo e com Deus. Mas depois que ele chegou, e hoje, depois de 30 anos, é a maior alegria que eu tenho na minha vida. Você tem medo? Maria começou a ter medo. Tudo bem que ela teve um pouco de medo, porque o anjo apareceu do nada, né? O anjo tem esse problema, ele aparece do nada, né? Você está ali pensando na morte da bezerra, o ônibus aparece. Aí você, oh meu Deus do céu, né? Eu tenho um irmão me ajudando lá em casa, umas tintas lá, e quando eu chego na cozinha, que eu chego, ele assusta, né, Demétrio? Qualquer coisinha, qualquer movimento, Demétrio assusta. Maria foi assim, assustou, levou aquele susto. Mas o anjo acalmou o coração dela, dizendo assim, Maria, o que vai acontecer é muito difícil. O que vem por aí é luta, mas Deus vai completar e encher o seu coração de tanta alegria, Maria, que você não faz ideia. É completa, porque ambas foram alcançadas por um milagre que só Deus pode realizar. Quem mais poderia realizar o que o Senhor faz, como fez aqui? É nesta dimensão que eu e você precisamos confiar na presença de Deus, na sua aliança, na sua companhia, que aquilo que Ele faz é surpreendente, mesmo que as nossas perspectivas sejam as piores possíveis. Acho que ninguém seria capaz e ousado de imaginar a alegria do coração de Sara, a alegria do coração de Maria. O anjo disse para ela assim, eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E ela diz assim, todas vão me considerar bem-aventurada, porque eu fui objeto da graça do Altíssimo. O Altíssimo olhou para a humildade da tua serva. Eu não valia nada, a Maria ninguém. Mas Deus, o Altíssimo, me contemplou com a sua bondade e me deu
o Filho, o Salvador, e encheu a minha vida de significação. A alegria de Deus é assim, ela é completa. Não depende de saúde, doença, dinheiro, desemprego, emprego. Não depende de coisa alguma, de circunstância alguma. Quem poderia imaginar ou esperar que Maria engravidasse? Ela própria se perturbou com essa notícia. O próprio José planejou deixá-la secretamente, diz a palavra. A completude aqui, esta ampliação, este alcance, esta abrangência da graça de Deus, aponta para os caminhos do Senhor em sua soberania e a sua vontade sobre a vida de todos. Deus nos coloca em determinados caminhos e destinos que ninguém sabe discriminar. Ninguém. Mas Deus não deixa nada para trás. E aquilo que Ele faz não é incompleto. Não se firme apenas nas alegrias circunstanciais. Se firme naquele que tem uma alegria total, plena, completa, que não vai faltar no seu coração nem nos momentos tristes. A alegria acontece assim, da parte de Deus. A vida é sempre cheia, plena, marcada pelo seu favor e especialmente a sua bênção alcança os nossos anseios mais profundos, aquilo que é mais valoroso, mais significativo para nós, é alcançado também pela sua bondade. A alegria é algo que o Senhor faz como ninguém. Ela vem acompanhada com a bênção da bondade, ela vem acompanhada com a bênção da completude, e ela vem acompanhada com a bênção da permanência. Diz que o menino lá, Isaac, cresceu, foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, e Maria concebeu e deu à luz a um filho, a quem chamou pelo nome de Jesus. Isaac e Jesus permaneceram. Jesus foi crucificado e ressuscitou. Isaac morreu. Abraão e Sara já eram falecidos. Quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, Maria ainda estava viva. Mas a alegria de Maria permaneceu. A alegria de Sara e Abraão permaneceram. E eu tenho certeza absoluta que a morte, a grande tristeza em termos de experiência neste mundo, não foi suficiente para prejudicar, comprometer a alegria destes amados. Isaac e Jesus foram instrumentos usados por Deus para marcar as vidas de Sara, Maria, Abraão, José, o Ismar e você também, para sempre. Em outras palavras, a alegria que vem do Senhor, ela não acaba nunca. Na experiência dessas mães, filho é para sempre. Já ouviu falar de ex-marido? Já. E ex-filho? Filho é para sempre. Nenhuma mãe, tudo bem que tem as suas exceções por aí. A minha mãe tem uma grande amiga lá nos Estados Unidos que a maior inimiga dela é a filha dela, filha única. A maior inimiga dela é a filha única. São exceções. Mas mãe, mesmo aquela que não a reconhece como filha, continua sendo mãe e ela continua sendo filha, independente das coisas. Sempre sobre a vida terrena existe esse dom, esta bênção, que inspira os dias, que motivam caminhar. Já imaginou Sara cuidando do bebê? Já imaginou Maria cuidando de Jesus ainda bebê? Que coisa gostosa, que coisa realizadora. É por isso que a palavra diz que o favor de Deus dura a vida inteira, enquanto o choro, a tristeza, dura uma noite só. E o paralelo que ele faz, essa comparação sutil, mostra o seguinte: não dá nem para comparar sofrimento com alegria, especialmente do Senhor, porque a alegria do Senhor, ela ocupa toda a nossa existência e todo o espaço imaginável. Nessa permanência existe um outro detalhe, tanto para Sara e Maria, e que é muito bem demonstrada através de Jesus e os seus discípulos. Ele disse: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque é sofrimento, a sua hora é chegada. Mas depois de nascido um menino, ela nem se lembra mais da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós,
disse Jesus, vocês têm tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Vocês vão sofrer. Os discípulos sofreram ali 3, 4, 5 dias, talvez até um pouco mais. Mas o Espírito de Deus, a presença de Cristo trouxe uma alegria sobre o coração deles, que ninguém foi suficiente, poderoso e mais forte para tirar. Eles foram lançados em prisões, alguns foram crucificados pela história, outros dizem que foram queimados, outros foram mortos ao fio da espada. Todos eles sofreram grandes punições, mas ninguém tirou a alegria deles. É algo que precisa ser pensado, sabe por quê? Porque a gente vê crente hoje perdendo tão facilmente a alegria. Não é? Atende aí, irmão, por favor. Deve ser emergência. Tanta tristeza na vida de tantos crentes, né? Eu me lembro de uma experiência que eu tive lá no interior de Minas Gerais, quando eu cheguei na casa da irmã, eu vi que ela estava muito triste. Eu falei, irmã, o que foi? Ah, pastor, estou muito triste hoje. Eu falei, o que foi, irmã? Queimou o meu liquidificador. Como é que é, irmã? Queimou o meu liquidificador. Mas a notícia que ela me deu, parecia que ela tinha perdido um parente. Eu não sabia se eu batia na irmã, se eu quebrava o liquidificador, se eu pegar a Bíblia e dar na cabeça de um crente desse. Não é possível. Mas já observou que um liquidificador queimou, já tira alegria. Não quero ver ninguém hoje. Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Fica 6 meses sem falar com o marido. Essa alegria dura, mesmo além da duração dos eventos e dos motivos. Sou capaz de dizer a você que Abraão poderia ter matado Isaac no sacrifício, e a alegria de Sara e Abraão não seriam retiradas, ainda que ela convivesse e fosse ladeada pelas tristezas circunstanciais. Porque nós estamos invertendo as coisas. Enquanto a alegria deveria ser um bem durável, com a projeção para a eternidade, e as tristezas serem descartáveis, transitórias e passageiras, nós invertemos. Há uma celebração, há uma homologação, um louvor à tristeza, coisa ridícula. E amparados pela própria cultura, essa cultura melancólica que impera sobre o nosso país, de uma herança latina terrível, de tristeza, de morte, de coisas fúnebres. Eu confesso aos irmãos que eu já participei de ceia que me deu tristeza, ceia do Senhor. Porque era tanta tristeza, parece que Jesus estava sendo morto naquela hora, coisa horrorosa. Por isso que algumas igrejas chamam a realização de culto de sacrifício, missa. Todo dia estão matando Jesus, é tristeza, 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 tristeza. E como os crentes adotaram esse selo no seu coração, é só tristeza que fica aqui dentro. E olha, ai de nós, se Deus agisse conforme nós agimos, retirasse de nós toda a sua bondade. A alegria desse povo vai além dos eventos e dos motivos, porque o Senhor preserva no coração deles a sua presença. E essa é a razão maravilhosa da nossa alegria. O Espírito Santo está em você, está em mim. Agora, se você não tem, esquece. Você pode ganhar na Mega Sena amanhã, não vai adiantar nada. Daqui a pouco a tristeza volta de novo. Porque essa alegria não permanece. Eu encerro a minha reflexão. Alegria, algo que o Senhor faz como ninguém. Ela vem acompanhada da bênção da bondade, da completude e da permanência. Algumas realidades apenas para análise. Não é um homem, o indivíduo voltado, tão voltado para o que considera alegria, que este homem seja assim capaz, pensando especialmente, priorizando as alegrias, perder exatamente a alegria. Não é possível, entre nós, os homens que tão grande valor atribuem à alegria, perder a verdadeira alegria. Pior que é. A pessoa faz tudo para viver alegre e perde. Não somos nós infelizes em alguns momentos, exatamente
porque não sabemos fazer bom uso, mesmo que seja das alegrias provisórias da vida. Se você hoje teve uma grande alegria, você não acha que essa alegria teria que ser suficiente para te sustentar pelo menos pelos próximos 5, 6, 7 dias? Um dos formatos da alegria, por exemplo, uma das manifestações é a gratidão. Será que hoje eu recebi uma grande bênção, tive uma resposta de Deus, estou agradecido? Será que isso não pode durar pelo menos um mês? Já que a lamúria, a petição duraram anos. Orei 10 anos por isso. Aí o dia que Deus me deu, durou uma semana só a alegria. Não estaria o homem tão dominado por si mesmo, que não consegue enxergar a razão primeira da alegria na vida, que é o Senhor, antes mesmo de seus favores? Você não acha que hoje existe uma cristandade muito mais interessada naquilo que Deus pode dar, fazer e realizar, do que necessariamente no ser de Deus, na pessoa de Deus? É por isso que às vezes a nossa alegria continua sendo essa alegria sem profundidade, uma alegria muito fragilizada. Qualquer tristeza, qualquer experiência, qualquer contratempo é suficiente para estabelecer na minha fachada um mau humor, um azedume, não é? Por causa de um mero liquidificador que queimou. Só Deus, pela sua misericórdia, que a alegria dele esteja em nós. Amém?